Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, no capítulo 1, verso 18 ao 25. Mateus capítulo 1, versos 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Eu queria pensar um pouco com vocês hoje sobre o seguinte tema: como você pode superar os seus medos? Todos nós, numa área ou noutra da vida, ainda temos medo. Eu não sei quais são os seus medos. Alguns têm medo da velhice, outros têm medo da solidão, outros têm medo de ficar doente, outros têm medo de não casar, outros têm medo de casados terminar o casamento. Outros têm medo de lugares fechados, outros têm medo de lugares abertos. Outros têm medo de altura, outros têm medo das profundezas. Outros têm medo de perder os bens e ficar desamparado na velhice. Quais são os seus medos? É curioso que a mensagem do Natal, ela parece-nos que envolve esta questão do medo para todas as pessoas que estavam diretamente envolvidas a este grande episódio. Por exemplo, o pai do precursor, João Batista, Zacarias, quando entrou no santuário para orar, era o dia do seu turno, e o anjo apareceu para ele, anunciando que sua mulher conceberia, e as orações que fizera há tantos anos seria respondida, ficou com medo. E a ordem lá no capítulo 1:13 é: Zacarias, não tenhas medo. Quando o anjo Gabriel foi visitar Maria em Nazaré e apresentou-se a ela, ele precisou dizer: Maria, não temas, não tenha medo. Quando José está fugindo para não difamar Maria, porque ele estava noivo dela, comprometido com ela, com um casamento tratado com ela, mas não havia consumado ainda a relação conjugal, e ela aparece grávida, e ele tinha duas opções: ou acusava ela para defender-se, ou a abandonava secretamente. Ele optou por a segunda posição, e diz a Bíblia que o anjo aparece para ele e diz: José, não tenha medo de receber mulher, Maria, tua mulher. E é curioso, meus irmãos, que esta mesma mensagem foi anunciada lá aos pastores de Belém, quando o anjo aparece para eles e diz: não tenham medo, eu trago para vocês boas novas de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Parece-nos que tudo aquilo que é inesperado ou nós não conseguimos dominar ou administrar, produz medo no nosso
coração. Agora pense comigo o medo de José. Ele está casado com a moça a quem ama. E ele está com o seu casamento tratado. E naquela época, o chamado noivado era muito mais intenso e significativo que hoje. Era feito diante de testemunhas. Somente um divórcio rompia um noivado naquela época. Era visto socialmente como marido e mulher, porém ainda sem consumar o casamento, nas bodas. E de repente Maria aparece grávida. Consta-nos que logo que o anjo aparece para ela em Nazaré, ela vai até onde morava Isabel, sua prima, pertinho de Jerusalém. E parece-nos que ela não falou nada para ninguém do que está acontecendo. E ela fica lá por um bom tempo, 3 meses pelo menos. E quando ela retorna, os sinais da gravidez já são notórios. Parece que o mundo de José desaba. Seus sonhos entram em colapso. Seu futuro parece sombrio. Ele está num beco sem saída. Se hoje uma gravidez antes do casamento já constrange, imagina aquela época, naquela cultura, onde um fato desse poderia ser tratado como um escândalo tal que os adúlteros, tanto o rapaz quanto a moça, eram apedrejados. E José está numa situação do mais alto constrangimento e do mais profundo temor. E é nesse contexto que nós encontramos a palavra do anjo a ele no verso 20: José, filho de Davi, não tenhas medo, não temas receber Maria, tua mulher. Então, eu gostaria que nós olhássemos esse texto e tirássemos daqui algumas lições. Primeiro, não devemos ter medo quando as coisas parecem para nós inexplicáveis. Dê uma olhadinha comigo no verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Bom, meus irmãos, esse é o grande milagre da concepção de Jesus Cristo. Nós chamamos também do nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. Esse fato até hoje não pode ser explicado pela ciência, é um milagre. Agora, aquilo que nós não conseguimos entender, aquilo que nós não conseguimos explicar, aquilo que para nós é um mistério, aquilo que para nós não tem uma explicação lógica, racional, lúcida, à luz do nosso entendimento, pode nos trazer medo. Nós não conseguimos explicar. E, via de regra, José fica com medo aqui porque ele conclui o quê? Qual a conclusão dele? É óbvia. Se você estivesse lá, concluiria do mesmo jeito. Só existe uma maneira de uma mulher ficar grávida: é ter relação com um homem. José sabia que ele era o noivo dela, e ele não tinha coabitado com ela, mas ela está grávida. Então só tem para ele uma opção: ela foi infiel, ela me traiu, ela teve relação com outro homem, portanto o meu casamento está completamente comprometido, meus sonhos acabaram, meu futuro foi arruinado. E notem vocês que enquanto José está alimentando esse pensamento no seu coração, achando que Maria tinha sido infiel com ele, nem estava ele percebendo que Deus estava trabalhando um dos planos mais gloriosos de toda a história da humanidade, porque toda a história do Velho Testamento foi uma preparação para esse momento histórico específico, o nascimento do Messias. Quando José pensou que as coisas estavam fora de controle, quando José pensou que uma tragédia tinha desabado sobre a sua cabeça, quando José pensou que uma tragédia tinha acontecido com a sua noiva, quando ele pensou que tudo estava acabado na sua vida, nem tinha percebido ele que Deus estava escrevendo o capítulo mais emocionante da história da humanidade, não apenas da sua própria história. Quantas vezes a gente fica apavorado, porque não entende, porque não explica,
porque um mistério nos envolve, quando Deus está trabalhando a nosso favor e não contra nós. Notem vocês, José está com medo de Maria ter sido infiel ou imoral, mas o texto nos informa, e preste atenção no que está escrito aí, no versículo 23, é que o que está acontecendo com ela não é imoralidade, não é traição, é o cumprimento de uma profecia bíblica. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então, na verdade, o que está acontecendo não é uma traição, não é uma infidelidade, não é uma tragédia, não é uma falta de controle do futuro, é simplesmente um plano eterno de uma profecia que fora dada 700 anos antes e que agora está se cumprindo literalmente. O medo dele era infundado. Era a palavra de Deus que estava se cumprindo e não uma traição que estava em curso. Mas ainda em quarto lugar, José estava com medo porque de fato ele não compreendia todos os fatos. Irmãos, nós às vezes ficamos com medo, sabe por quê? Nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro, nós não sabemos o que está lá no final da história. Aí ficamos ansiosos, aí ficamos com medo em relação à nossa vida, em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso futuro. O Deus que está aqui está lá ao mesmo tempo. Você não precisa ter medo, porque o seu futuro não está nas suas mãos, o seu futuro está nas mãos de Deus. Quem dirige a sua vida é Deus. Quem está com as rédeas da história em suas poderosas mãos é Deus. José está com medo, porque ele está pensando que uma tragédia tinha ocorrido, e o que estava acontecendo era o cumprimento de uma profecia. O que estava acontecendo era o cumprimento de uma promessa gloriosa, que toda a nação aguardava com tanta expectativa, como que na ponta dos pés, o Messias estava nascendo, o Emanuel estava entrando na história, para ficar para sempre conosco. Mas em quinto lugar, nós devemos ter também mais cautela, para não sermos precipitados acerca do fracasso dos outros. Pense que quando José foge, por que ele foge? Ele foge, porque ele, versículo 19, porque ele não queria infamar Maria. Se ele não queria infamar Maria, ele já tinha formado o seu juízo de valor. Na mente dele, Maria era infiel. Na mente dele, Maria tinha cometido um pecado. Na mente dele, Maria tinha cometido um erro de infidelidade. Na mente dele, Maria tinha destruído com as suas próprias mãos o compromisso de noivado assumida com ele. E às vezes, meus irmãos, a gente chega a conclusões precipitadas acerca das outras pessoas, porque nós não conseguimos entender ou explicar o que está acontecendo com as outras pessoas. Como aconteceu com os amigos de Jó. Eles imaginaram que Jó tinha pecado, e eles formularam acusações de supostos pecados que Jó teria cometido. Chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de louco, chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de ser rebelde contra Deus. Disseram para Jó que Deus matou os filhos dele porque ele era louco. E quantas vezes, quando a gente vê alguém passando por uma situação que nós não sabemos explicar, nós formamos juízos de valor sobre essa pessoa precipitadamente, equivocadamente, como José formulou acerca de Maria, sua noiva. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção: não devemos ter medo acerca da preocupação com a opinião pública. Olha ainda o versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Bom, é muito importante entender aqui que José deixa sua mulher, porque ele não está pronto nem em condições de viver com ela, sem poder entender o que está acontecendo com ela, e ele não tem condições de viver com ela diante da opinião pública.
por isso que ele resolve sair secretamente. Eu não tenho coragem, eu não tenho estrutura, eu não tenho capacidade de enfrentar essa situação. Eu não sei explicar e eu não posso enfrentar a opinião das pessoas. Ele tinha duas opções. Ou ele formulava um divórcio, e para formular e propor um divórcio, ele tinha que se defender, e para se defender eu tinha que acusar Maria. Ou ele saía secretamente. Foi a opção dele. Mas por que ele temeu? Ele temeu porque ele ficou preocupado com a opinião dos outros. E quantas vezes, meus irmãos, nós ficamos também muito preocupados com o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, o que as pessoas vão comentar. E às vezes nós nos privamos de determinadas bênçãos e privilégios porque nós permitimos que a opinião dos outros governe as nossas ações. Pense comigo em Maria, irmã de Marta e Lázaro. Quando Jesus vai para a casa de Simão o leproso para aquele jantar, diz a Bíblia que Maria pega um vaso de alabastro cheio de um perfume preciosíssimo de nardo puro e quebra esse perfume, derrama todo sobre a cabeça de Jesus, escorre pelo corpo de Jesus, e ela desata os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Bom, ela recebeu pelo menos duas censuras graves ali. Primeiro, a censura dos líderes da igreja, dos apóstolos, de ter cometido um desperdício, porque aquele dinheiro poderia ser, aquele perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Murmuraram contra ela. Mas em segundo lugar, ela não podia soltar os cabelos em público, porque isso era um ato censurado na época como um gesto questionável da pureza e integridade moral dessa mulher. Mas Maria não ficou preocupada no que as pessoas iam pensar dela. Ela só tinha um vetor que governava a vida dela, era agradar o Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes a gente permite que a opinião das pessoas determine o que nós vamos fazer ou deixar de fazer? E ficamos com medo. Terceiro ponto que eu chamo a sua atenção: nós não devemos ter medo quando somos assolados pela angústia mental. Olha comigo o versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, pense bem comigo o que significa isso, enquanto ponderava nestas coisas. O que é ponderava? O que é matutava? O que a cabeça dele ficava 1000 por hora, de dia e de noite pensando? Irmãos, tem hora que os nossos medos vêm porque a nossa cabeça não desliga. Você já passou por isso? Você está cansado, moído, e você deita e você não consegue conciliar o sono? Você vê as horas passando e você não desliga? E você vê o dia clarear e a sua mente não desligou ainda? Seu corpo está pedindo para dormir, mas a sua mente não faz concessão ao seu corpo e você não descansa. Já passou por isso? Quem não passou ainda? Todos nós. Pois José está assim, ele está ponderando, pensando: meu Deus, que tragédia, meu Deus, meu sonho acabou, eu fiz tantos planos, tinha tantos sonhos, meu futuro era tão bonito, era a mulher da minha vida, era a realização dos meus sonhos, acabou tudo, foi tudo por água abaixo, desmoronou tudo, tudo entrou em colapso, e ele não consegue entender, não consegue explicar, porque a mente dele não desliga, e às vezes fica com medo. O que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? O que vai ser do meu casamento? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha saúde? O que vai ser do meu futuro? O que vai ser da minha casa? O que vai ser de tudo na minha vida? E você entra em pânico, você entra em desespero. Estava assim José. Agora preste atenção, que José está com medo, mesmo quando a sua ansiedade ou o seu temor era infundado. O que ele pensou que seria a morte, trouxe vida. E vida não só para ele, mas vida para os homens. O que ele pensou que era uma gravidez ilícita,
era a chegada do Emanuel, do Deus conosco. O que ele pensou que era uma traição da sua noiva, era o cumprimento de uma profecia. O que ele pensou que era uma rebelião de Maria contra ele, era uma obediência a ela, um plano eterno de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se comigo conforme a tua vontade. Oh, amados irmãos, quantas vezes nós chegamos a conclusões tão precipitadas e ficamos cheios de medo. Aquilo que José pensou queria destruir a reputação do nome, da honra de Maria, imortalizou o seu nome. Agora ela não é a mulher maculada pela pecha de adúltera, ela é a bem-aventurada entre todas as mulheres. O que ele pensou que seria a sua tragédia, era a maior bênção de Deus na sua vida. Então, eu quero dizer a você hoje que muitos temores que nós temos, nutrimos, que nos deixa abalados, nos deixa confusos, perplexos, perturbados, aturdidos, atordoados, esmagados, pode ser temores infundados. E Deus olha para você e para mim hoje, nesta manhã, e diz o seguinte: você não precisa ficar com medo. Deus não deu para você espírito de medo, Deus deu para você espírito de poder. Não é para você ficar aí prisioneiro do medo, para você levantar a cabeça, saber que Deus não perdeu o controle, saber que o plano de Deus é perfeito, saber de Deus que muitas vezes aquilo que você pensa que é a maior tragédia da sua vida, da sua família, pode ser o capítulo mais emocionante que Deus está escrevendo na sua vida e na vida da sua família. Então o Natal veio, e o Natal é celebrado exatamente para tirar medo do nosso coração. Você não precisa ter medo. O plano de Deus se cumpriu. Aquele que Deus prometeu lá na eternidade veio, na plenitude dos tempos, nasceu sob a lei, nasceu de mulher, para ser o nosso Redentor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Agora diz o texto, vejam vocês, no versículo 24, que despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. E eu chamo a sua atenção para um ponto. Ao longo de toda a vida, Maria andou nas sombras dessa suspeita. Houve acusações veladas de que Jesus era um filho ilegítimo. Pensa comigo numa cena histórica. Maria estava nos últimos dias de gravidez. O José tinha que sair lá de Nazaré, norte de Israel, e lá para Belém recensear. Por que levou Maria? Quem ia recensear era ele. Ele era da casa de Davi. Por que levou Maria? A Bíblia não diz isso com todas as letras, mas penso que uma das fortes e eloquentes razões é que ele não queria deixá-la exposta às línguas ferinas das pessoas comentando em Nazaré acerca da gravidez de Maria. Foi para protegê-la. O que eu acho importante é que José, ao receber a palavra de Deus, ele não questionou mais, ele não duvidou mais, ele não se rendeu mais ao medo. O que eu acho maravilhoso na história de José, e eu convido você para fazer isso, leia a breve história de José. Todas as vezes que esse José aparece na Bíblia, Deus está falando com ele e ele está prontamente obedecendo. Não tema receber Maria, tua mulher. Agora pega o menino e vai para o Egito. Agora pega o menino, volta do Egito. Agora não fica na Judéia, vá para a Galiléia. Toda hora que você escuta esse homem, ele está ouvindo alguma mensagem de Deus, e toda vez que ele está escutando alguma mensagem de Deus, ele prontamente obedece. Sabe por que a gente fica com medo? Porque às vezes Deus nos manda fazer e a gente não faz.
Deus nos manda obedecer, tu não obedece. Deus manda a gente fazer algo e nós damos marcha ré. Você quer tirar o medo do seu coração? Obedeça a Deus. Ande de acordo com a vontade de Deus. Siga a direção de Deus na sua história e na sua vida, e o medo vai ser desarticulado da sua história. Concluo, preste atenção comigo, por favor, no versículo de número 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Preste atenção que a ideia, e aqui é muito importante deixar isso claro, de que Maria, o nascimento de Jesus foi virginal mesmo, mas a ideia de que Maria permaneceu virgem até o final da vida não é verdade. Não é verdade. O texto está dizendo aqui que José não a conheceu. Conhecer aqui é relação íntima, é a mesma lá de Gênesis 4:1, que Adão conheceu a Eva. E isso é importante porque algumas pessoas acham que se Maria se relacionou como mulher com o seu marido, ela não podia ser pura, imaculada. E eu quero chamar a sua atenção que seria o contrário. Se Maria tivesse casada com José, não tendo relação com ele normalmente, aí ela estaria pecando. Porque o que a Bíblia diz é que sexo não é pecado. Foi Deus quem criou. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Deus instituiu o casamento e deu uma ordem. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É por isso que a Bíblia diz: não vos priveis um ao outro. Então, quando José e Maria, depois que Jesus nasce, têm uma relação natural, normal, de marido e mulher, e tem outros filhos, nisso Maria não está pecando. Ao contrário, ela está mostrando que ela teve uma vida normal, natural, como qualquer outra mulher. E ela é bem-aventurada, e ela é exemplo, e ela é modelo para todos nós. Nós não podemos nem ir além das Escrituras, e nós não podemos ficar aquém das Escrituras. Mas eu quero concluir agora fazendo uma pergunta a você. Do que é que você tem medo hoje? Se você pudesse definir na sua vida, o que é que hoje ainda traz medo ao seu coração? Eu quero dizer para você que Deus sabe lidar com isso. Deus não é apenas o supremo psicólogo. Ele é o médico dos médicos. Ele é o seu criador. Ele é o seu redentor. Ele é o seu consolador. Ele é o Deus da sua providência. Quem sabe hoje a gente pudesse deixar essa mochila pesada do medo e ir para casa livre dele. Viver uma vida livre do medo. De confiança plena. De descanso nele. De saber que a sua vida está nas mãos de Deus. E que o plano dele na sua vida é perfeito. Vamos ficar em pé e vamos orar. Rendemos-te graças, Deus, porque em Cristo Jesus os nossos medos podem ser superados. Rendemos-te graças porque mesmo quando nós não conseguimos entender algumas coisas na nossa vida, na nossa família, na nossa história, Tu estás no controle. Tu és o Senhor da história. Tu estás com as rédeas nas mãos. E a nossa vida está segura nas Tuas mãos. Rendemos-te graças porque o Natal veio para trazer superação do medo, dos medos do nosso coração. E nós pedimos que nesta manhã Tu sondes cada um aqui, cada pessoa que entrou aqui, e aqueles medos, meu Deus, que têm sido verdadeiros fantasmas na nossa alma, que eles sejam superados pelo poder da Tua palavra nesta manhã, para a glória do Teu nome. Assim oramos, neste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo nosso Senhor.